Bom, gente, me parece que a hipocrisia desse Nicolas Ferreira, ela não tem tamanho, né? A hipocrisia desse cara. Vamos ver uma coisa, olha só. Ele diz que ele não sabia que o jatinho que ele voou para fazer a campanha do Jair Bolsonaro, ele não sabia que esse jatinho era do Vorcaro, o banqueiro, né? Do INSS aí, que roubou os velhinhos do INSS. Só que essa maracutaia, ela já vinha rolando, ao que tudo indica, há tempo, né? E isso no governo do Bolsonaro, né? Desde o primeiro mandato, ao que tudo indica, né? Aí veio 2022, por questão das eleições, tá? Se ajuntou essa igreja batista Lagoinha, né, do seu André Valadão, ajuntou o pastor Zetel, que é cunhado do Vorcaro. Aí eles pegaram esse avião, esse jatinho, tá, para fazer campanha para o Bolsonaro. Viajaram aí, segundo as informações que tem, mais de 10 estados, se eu não me engano, ou 10 localidades, como queira. De qualquer forma, pelo jeito, 10 estados, né? Que eles estiveram no jatinho. Mas para você entender como é que isso aí funcionava, como que não tem maneira dele não saber que esse jatinho era do Vorcaro, pelo seguinte, primeiro ponto, quem estava ali comandando aquela tour pela região para fazer campanha para o Bolsonaro era o cunhado do Vorcaro. Esse cunhado do Vorcaro, o Zetel, tá? Ele era pastor da Lagoinha, em Minas Gerais. Era uma das filiais da igreja Batista Lagoinha, que acho que está em São Paulo, da qual quem comandava essa igreja era o André Valadão, não comanda, é o dono da igreja, né? O André Valadão. E o cunhado dele cuidava de uma igreja em Minas Gerais, que é a residência do próprio Nicolas Ferreira, né? Aí, o pai do Nicolas Ferreira também é pastor. Ele é evangélico, de uma outra igreja, mas também é evangélico. Então, todas essas coisas estão interligadas. Tá? Então, não tem como ele dizer que ele não sabia que o jatinho era do Vorcaro. Aí ele veio e falou que não sabia. Depois dele falar que não sabia, né? Aí ele vem com outra desculpa dizendo o seguinte, que naquela época não tinha denúncia contra o Vorcaro. Tá, beleza, não tinha denúncia contra o Vorcaro. Mas só para você ter uma ideia, ao que tudo indica também, isso estava irregular. Seria, por exemplo, o uso de dinheiro, tá? Tipo um caixa 2. Você estava usando um recurso que não estava previsto como doação de campanha, que é os gastos do aluguel do jatinho, mesmo que seja por doação, ele tinha que prestar um determinado valor, porque senão pode ser considerado como uma doação ilegal, como um caixa 2 de campanha, porque você acha que é barato você alugar um jatinho e sair por aí fazendo campanha? Não, não é. Ainda que você tenha a maior boa vontade de ajudar o seu candidato, você está usando uma verba, um dinheiro irregular. Então está usando um meio irregular para fazer a campanha. Agora, foi preso novamente o Vorcaro, né, o dono do Banco Master, foi preso também novamente o cunhado dele, tá, que é o pastor que andava junto com o Nicolas Ferreira nesse jatinho. Também está preso. Agora quando saiu a quebra do sigilo das conversações desses camaradas, você vê que o que existia ali era uma quadrilha, né? E o Nicolas estava lá dentro, né, dessa quadrilha. Ah, não, eu não sei de nada. Só que agora, quando saiu, você observa que a descrição que tem lá na polícia, que a polícia descobriu, né? Depois tá lá o Vorcaro ameaçando um jornalista. Não ameaçando, ele dando uma ordem, né? Dizendo o seguinte: não, vocês têm que quebrar os dentes dele. Outro ele aparece ameaçando uma outra mulher. Ou seja, me parece que agindo como se fosse uma milícia, né? Entendeu?
que esse jornalista, acho que começou a descobrir certas coisas, se eu não me engano, um jornalista, um colunista da Globo, aí ele dando conselho para uma outra pessoa para quebrar os dentes, né, dessa pessoa. Certamente é calar a boca dele, né, para que ele não falasse mais nada. Então, gente, quando você vê essa turma falar esse tipo de coisa, fizeram o maior auê, né, porque diz que o filho do Lula andou no jatinho do careca do INSS, né? E ele vai ter que ir na CPI, tem que explicar isso, fizeram o maior auê. E agora, como é que fica isso aí? Cadê o auê de vocês? Vocês estão andando com essa gente, rapaz, que na verdade são verdadeiros bandidos, porque está provado que são bandidos, né? Entendeu? E você não tem muita justificativa, Nicolas Ferreira, para explicar isso aí. Não tem. A não ser você admitir que você realmente estava andando com um bandido mesmo, né? Não tem outra explicação para você dar. Você tem que admitir que andavas com bandido. Principalmente até porque essa questão da Igreja Batista Lagoinha, ela foi denunciada por uma outra mulher, que também acho que é senadora Damares, né? E o Silas Malafaia também ficou louco, né? Quer dizer, pedindo nome, ela foi, entre elas está aí a Igreja Batista Lagoinha, envolvido também até o pescoço com esse tipo de coisa. E nesse meio o jatinho do Vorcara, fazendo campanha irregular para o Bolsonaro na campanha de 2022. Então, gente, esse pessoal aí da direita aí, tá? É uma tristeza, né? É uma tristeza. Eles queriam, na verdade, fazer essa CPI até para tentar assim, dizer assim, não, agora nós vamos derrotar essa esquerda, vamos apresentar toda coisa. Só que o tiro saiu pela culatra, que o que está aparecendo aí, na verdade, são gente da própria direita envolvida até o pescoço com esse tipo de coisa. E na verdade a CPI nem precisaria ser feita, né? Principalmente da forma como está sendo, porque tudo que foi descoberto essas coisas já estava a Polícia Federal investigando, né? Estava investigando, e investigando quando? Investigando agora, nesse governo do Lula. Porque em 2022 essas coisas já aconteciam, mas não tinha investigação. Bolsonaro era só andar de jet ski, fazer passeata para lá e para cá, e isso aí, ó, né, deixou para lá. Agora veio daí, depois desse governo aí que tá o Lula aí, começou a investigar, a Polícia Federal chegou no Vorcaro, chegou nas igrejas e agora chegou no Nicolas Ferreira, né? Então a CPI que eles queriam fazer para, na verdade era para prejudicar o governo, né? Nem é combate à corrupção, na verdade era para prejudicar o governo. Agora me parece que está revertendo para cima deles isso aí, né? Então o que nós temos que fazer é aguardar, esperar para ver no que vai dar essa outra investigação, e vai ter gente grande aí. Então eles estão tentando fazer tipo uma cortina de fumaça, colocando os ministros no meio, aquelas coisas todas, que eu também não duvido que haja ministro corrupto, claro, precisa ser apurada essa situação, mas para eles se livrarem e jogar outros como culpados, nada mais é do que isso. Só que não está dando certo, né? Porque cada dia que passa está aparecendo mais coisas desse Nicolas Ferreira e de outros deputados envolvidos, que até agora não foi citado, mas com certeza tem. Vamos ver então as cenas dos próximos capítulos disso aí. Tá, um abraço, gente.